Olá, eu me chamo Arthur Gomes de Souza, sou aluno de doutorado de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia e hoje eu vim apresentar a BDGD to DSS, que é uma biblioteca desenvolvida em Python que transforma a BDGD, que é a base de dados geográfica distribuidora, em arquivos .dss que podem ser simulados no ambiente OpenDSS. Aqui está aberto o repositório da biblioteca, o link vai estar disponível na descrição do vídeo, que aqui tem todos a explicação como a BDGD, os dados que a BDGD traz e como o que cada dado significa e também como eu posso baixar e utilizar a biblioteca. Hoje eu vou fazer o teste aqui com vocês e mostrar como deve ser utilizada. Inicialmente a gente vai utilizar o Visual Code como simulador do Python e o QGIS para tratar os dados inicialmente. Antes de qualquer coisa, é recomendado criar uma pasta no Visual Code. E eu gosto de criar a pasta direto no ponto C, né, do computador. Então eu vou aqui em Open Folder, vou neste computador, disco local, vou criar uma pasta aqui, que eu vou chamar de teste. Vou entrar na pasta e selecionar. Pronto, criei. O primeiro passo agora é fazer o download dos dados da BDGD. Para isso, a gente vai acessar o link da base de dados, que vai estar aqui disponível. Clicando aqui nesse link, eu vou acessar as bases de dados disponíveis. E aqui eu posso pesquisar por concessionária. Por exemplo, vou pesquisar a CEMIG, que aqui é a concessionária de Uberlândia. E aqui tem várias bases de dados de vários anos. Eu vou utilizar nos testes as de 2024. Cliquei e coloco para baixar. A BDGD da CEMIG é a maior disponível aqui no site. Portanto, esse passo aqui de download demora um pouco. Então, vou pausar o vídeo aqui e volto quando acabar o download. Finalizado o download, podemos ir na pasta onde foi realizado o download e fazer a extração do arquivo. Clique em extrair tudo. Essa parte também vai demorar um pouco. Daqui a pouco eu volto. Finalizada a extração, podemos ir para o QGIS. Vou fechar aqui, vou para o QGIS. Clico aqui nesse ícone, vou selecionar o diretório aqui nesse campo, que eu coloco o arquivo aberto e vou colocar aqui o arquivo que eu acabei de baixar. CEMIG 2024. Clico na pasta duas vezes, entro, adiciono. Aqui estão todas as camadas da BDGD, coloco adicionar camadas, que vai adicionar todas. Espera um pouco, vai carregar. Então está aqui a nossa BDGD montada. Agora podemos fazer a extração dos dados. Para isso a gente vai abrir o terminal Python aqui dentro do QGIS. Terminal Python aberto aqui, clique nesse ícone, mostrar editor. E vou colar aqui agora o arquivo, vou colar o código, né, que faz a extração. Esse código também está disponível lá no repositório. A gente vem aqui nos arquivos, tem que exportar QGIS, copio esse código e colo aqui no terminal. Aqui dentro eu tenho dois campos de entrada, onde eu quero salvar os dados importados e as subestações que eu quero exportar, né, no caso. Como eu criei a pasta aquela vez no OpenDSS, criei a pasta no C, né? Aqui dentro do Visual Code eu salvei como teste, eu vou colocar como teste aqui no QGIS. Teste. E aqui as subestações, para eu selecionar as subestações que eu vou utilizar, eu utilizo aqui a camada subestação, abrir tabela de atributos, cliquei com o botão direito, abrir tabela de atributos, aqui vão estar todas as subestações dentro dessa BDGD. Eu organizei aqui por nome e vou lá nas de Uberlândia. Aqui, Uberlândia. Uberlândia 1, 10, 2, 6, 7, 8 e 9. Algumas dessas aqui estão desativadas, eu vou selecionar 3 subestações. Uberlândia 1, que tem o código ID de 17 26720, que é o código que já está aqui. Selecionar também Uberlândia 2, que está aqui o código ID dela, também já está escrito aqui. E
Uberlândia 7, que tem esse código ID aqui. E aqui tem todo o código, as camadas que vão ser exportadas, os atributos de cada camada que vão ser exportadas. E aqui uma rotina também que cria as coordenadas que podem ser visualizadas lá dentro do OpenTSS. Tem o código aqui, clico para rodar. Tá vendo que já fez a seleção das camadas que vão ser utilizadas e exportadas, e começou aqui a exportação das camadas. Essa etapa também é uma etapa um pouco demorada, que o QGIS apresenta até estar travado, mas pode continuar utilizando, pode aguardar, né? Porque o processo está sendo realizado. Se a gente for lá na pasta que a gente criou, né? A pasta testes, aqui ó, tá vendo? Criou a pasta inputs e aqui está sendo salvo, está fazendo a exportação dos dados. Finalizada a exportação, daqui está todas as planilhas que foram exportadas lá do QGIS. Se a gente voltar aqui no QGIS, vai mostrar aqui o tempo, 608 segundos, né, que demorou para exportar. E se a gente observar, vai estar aqui agora só os dados referentes a essa região aqui de Uberlândia, que são essas 3 subestações, né, que a gente selecionou. Tem um campo aqui, por exemplo, que eu posso colocar o mapa via satélite e observar exatamente onde está. Aqui, por exemplo, aqui a Universidade Federal de Uberlândia, o Campo Santa Mônica. A gente pode analisar por aqui o alimentador certinho, mas aí a partir dos dados que foram exportados a gente pode fazer a modelagem agora do alimentador. Finalizada essa etapa no QGIS, partimos para o Visual Code. Que se a gente observar aqui a pasta inputs, né, que foi como eu salvei, já vai estar tudo salvo no Visual Code. Aqui abro o terminal, volto lá no GitHub. Aqui ele recomenda que se crie um ambiente virtual para fazer a simulação. Então a gente vai criar um ambiente virtual. Espera um pouco enquanto o ambiente virtual vai sendo criado. Eu vou pegar aqui o comando para ativar o ambiente virtual. Já foi criado o ambiente virtual. Posso fazer agora a ativação do ambiente virtual. Quando aparece esse campo em verde aqui, quer dizer que o ambiente virtual foi ativado. O ambiente virtual ativado, a gente consegue fazer a instalação da biblioteca utilizando o pipstall. Fazendo o pipstall da biblioteca. Estou fazendo a instalação, das dependências que são utilizadas na biblioteca. Aguardo um pouco, enquanto é feito o download. Ambiente virtual criado, biblioteca instalada, podemos finalmente iniciar a utilização da biblioteca em si. Para isso eu vou criar um arquivo aqui, .py, chamado main, para fazer a utilização da biblioteca. Lá no GitHub também tem um exemplo de como isso pode ser feito. Venho aqui, copio da forma que está aqui, colo. Vou comentar aqui a função da modelagem em si e vou printar os alimentadores que tem aqui. Aperto F5. Eu observo, aqui são listados os alimentadores disponíveis nessas 3 subestações que a gente modelou, que a gente exportou lá no QGIS. Vou selecionar aqui essa primeira aqui que já está mesmo para fazer a modelagem. Vou comentar o print aqui, que eu não quero que printe novamente. E coloco para modelar esse alimentador. O processo vai iniciar, cria-se a pasta e começa a se modelar os elementos, um a um. Modelagem finalizada, demorou 92 segundos para modelar esse alimentador. Agora a gente pode partir para o OpenDSS e realizar a simulação desse alimentador que foi modelado. Aqui, abri o alimentador em si. Lá 11, master, dia útil. Ctrl A, Ctrl D. Ó, não rodou. E eu já selecionei esse alimentador por causa disso, para mostrar outra função. Eu venho aqui em Show Isolated. Observo que, se eu vir aqui embaixo, ó, tem The Following Enable
Elements are isolated. São os elementos que estão desconectados. Então eu vou ter que identificar esses elementos e tirar eles do circuito. Primeiro aqui, as duas cargas aqui, essas duas cargas são a mesma. Venho aqui, eu faço aqui pelo Visual Code, que eu acho melhor. Venho aqui no CBT, Ctrl F, Ctrl V, localizei a carga, coloco o comentário, Ctrl S, salvei. Já para os pontos de iluminação pública tem vários. Se eu for fazer um de cada vez, esse processo vai demorar. Por isso aqui no repositório vai ter um outro código dentro da pasta btgt2dss que eu tenho chamado aqui load isolated. Vou pegar esse arquivo aqui, copiar, vou criar aqui um novo arquivo dentro da raiz, vou colocar isolated.py, colo aqui eu vou colocar o nome do alimentador, lá o 11 mesmo, o tipo de carga é a carga PIP, e aqui eu vou colar os elementos que estão desconectados. Venho aqui, copio todos esses elementos, Ctrl C e colo aqui, Ctrl V, Ctrl S, salvei, aperto F5. Tá vendo que as cargas foram localizadas e isoladas e o arquivo pip desse alimentador foi salvo novamente. Volto para o ambiente OpenDSS, simulando, Ctrl A, Ctrl D. Ainda não funcionou. Vamos lá de novo no Show Isolated ver o que está acontecendo. Ó, a gente pode observar que tem aqui algumas linhas de capacitores que estão desconectados, elas não são problemáticas, e tem uma chave aqui. Chave geralmente dá problema, então eu vou identificar essa chave aqui, Ctrl C, vou aqui no CMTBT, localizo essa chave que está aqui, comento ela também, como fiz o procedimento anterior, Ctrl S, e volto para o OpenDSS e agora realizo de novo a simulação. E observamos agora que o alimentador funcionou, convergiu aqui, tem uma perda de 4,5%. Eu selecionei esse alimentador exatamente por causa disso, porque ela apresenta esses problemas que a BDGD, como é um grande volume de dados, apresenta muitos erros de cadastro. Por exemplo, se você observar aqui, ó, a gente observar os elementos modelados, tá vendo que todas as barras têm algum problema. Essa da CMYK 2024 apresenta muito esses probleminhas assim, que geralmente é fácil de resolver. Por isso eu selecionei esse alimentador. E outro ponto também que pode ser feito é ir comentando aqui camada por camada que foi modelada, e para identificar qual elemento que está dando problema e realizar a correção. Fazendo esses pequenos ajustes, o alimentador convergiu. Se a gente vir aqui, por exemplo, plot, circuit plot, a gente vai ter o circuito em si. E com o circuito modelado a gente pode fazer as simulações que forem necessárias. Cálculo de perda, análise da proteção, incremento de GDs e assim sucessivamente. Outra função também que eu gostaria de mostrar, que também tem aqui na pasta do btgt2dss, é o test feeders, que eu vou pegar aqui o código, salvar também aqui, vou criar outro arquivo aqui, colocar test.py, colar esse código lá que eu peguei. Esse arquivo, esse código, ele faz a simulação do alimentador que foi modelado. Aqui também feeder list só tem um aqui, só que aqui é utilizado outra biblioteca, o PyDSS Interface, para fazer essa simulação. E esse PyDSS Interface não está disponível ainda para o Python 3.14. Então eu vou aqui mudar o meu número do Python, vou botar o 3.11. Tá vendo que aqui já não deu erro. E coloco para rodar agora. O único dado de entrada vai ser o nome do alimentador mesmo. Coloco para rodar. Aí automaticamente ele faz o teste desse alimentador que eu acabei de modelar.
para o dia útil, fez para o sábado, fez para o domingo. E dessa forma fez o teste e também gerou também é gerado, né, automaticamente uma planilha com esses testes que eu estou aguardando aqui para mostrar para vocês. Pronto, a planilha foi criada, tá vendo aqui, chama CMID 2024, que é o que pega o nome da concessionária e o ano em questão. Não consigo visualizar aqui no Visual Code, mas eu vou abrir ela aqui. Está aqui a planilha que foi criada. O nome do alimentador, se ele convergiu, a energia de um dia útil, a energia de um sábado, a energia de um domingo. Essa energia ano simulada, pegando essas energias aqui e multiplicando pela quantidade do dia típico em questão. Por exemplo, em 2024, digamos que teve 250 dias úteis. Então pega esse valor e multiplica por 250. Quantidade de sábado, quantidade de domingos, faz a multiplicação e depois a soma. E essa energia CTMT é a energia que é medida que o próprio BDGD traz em si, que lá traz na camada CTMT a energia do alimentador mês a mês. Aí feita a soma é apresentada aqui. Caso queira ver alguma coisa da energia, se está próximo ou não, enfim. Aí se colocar mais de um alimentador, todos vão aparecer aqui na planilha. Como só tem um alimentador selecionado, ele aparece aqui. E é isso, nesse vídeo podemos ver como utilizar a biblioteca BDGD2DSS. Todos os links dos softwares que foram utilizados vão estar aqui nos comentários, assim também como tutoriais para instalar e configurar o Visual Code com Python. Qualquer dúvida na utilização ou dificuldade na utilização da biblioteca deve me contactar ou aqui nos comentários ou via e-mail, que vai estar lá no GitHub também. A cada teste a biblioteca vai podendo ser melhorada e aperfeiçoada. E é isso, muito obrigado.